Olá a todos. Hoje a gente vai começar uma aula de história diferente. Ela vai ser através de um vídeo. Vamos ver como que vai funcionar esse projeto. Então, vamos começar esse projeto através da aula 4 do primeiro bimestre, que seria a Revolução Industrial, a primeira parte. Sobre a Revolução Industrial, a gente vai indo para os conteúdos. Quais são esses conteúdos? Primeiramente, seria a industrialização na Inglaterra no século XVIII, suas transformações nas relações de trabalho e o seu impacto na produção, na circulação de produtos. Qual seria o nosso objetivo nisso tudo? Seria caracterizar a industrialização da Inglaterra no século XVIII, seria compreender as mudanças nas relações de trabalho durante a Revolução Industrial, analisar o impacto da Revolução Industrial na produção de bens e circulação de produtos, e, é claro, relacionar as consequências da Revolução Industrial na mobilidade populacional. Com isso, a gente também vai trabalhar a habilidade EF08HI03, que é analisar a Revolução Industrial nas relações de trabalho, na produção de povos, produtos e culturas. A gente consegue já perceber, como que eu já grifei aqui, que as habilidades já estão alinhadas com nossos objetivos. Isso é bem importante, perceber a relação da habilidade com o objetivo. Então, vamos começar já com uma pequena perguntinha. Ela fala para a gente comparar as duas imagens, olhar as duas imagens e responder um pouco da pergunta da introdução da Inglaterra. A primeira é qual que foi as transformações no espaço que ocorreram com a chegada das fábricas e que impactos sociais e ambientais podemos identificar. E a segunda questão é uma questão mais pessoal, que é se vocês conhecem um local que foi alterado pelo processo de industrialização. Eu vou aumentar a imagem aqui. Aqui a gente pode ver. Vou pausar. E depois mostrar a imagem aqui. Também vou pausar nesse momento também. Com isso, vamos para a resposta da 1. Se a gente vai observar essas duas imagens, a gente vai entender o que aconteceu com o espaço. Qual que é a parte do espaço aqui? A gente pode ver, principalmente, é esse espaço aqui, que seria a grande fábrica que estão lá no horizonte. Mas, qual que é a ideia? A gente já pode perceber que um pouco da água lá no fundo está começando a se apodrecer, quer dizer, a ficar poluída, e que o céu, que é mais ou menos a parte mais clara aqui, começa a ficar mais cinzenta deste outro lado aqui. E o que é uma jogada interessante dessa imagem, que como está no horizonte, ele dá uma impressão que está vindo até nós. Ou seja, essa é algo que está chegando, a evolução industrial está chegando e vai danificar grande parte da natureza. Isso seria a parte mais geográfica. Nessa outra imagem, a gente consegue ver uma visão um pouco mais social. A gente vai começar aqui. O homem aqui na fazenda, ele vai, por exemplo, lidar com a madeira, e a madeira
vai transportando a madeira. E a gente já começa a sentir as primeiras mudanças. Aqui a gente já começa a ver as primeiras fábricas e os cavalos, mais 2 cavalos, prosseguindo para cá. Agora, se a gente começar andando aqui, a gente vai ver outras máquinas e a gente já começa a ver que já não é mais um cavalo, é um trem que está transportando as coisas. Indo mais para frente, vou até marcar em outra cor aqui para vocês terem destaque. É o trem que está indo para as fábricas com grande quantidade de madeira. Aqui é quase que uma linha do tempo. O fim do campo e o começo da industrialização. E conforme vai mudando, o local que mais ao fundo vai ficando mais industrializado e a gente vai caminhando para um novo tipo de sociedade. Olha como que cada imagem tem um joguinho de colocar a ideia, a mesma ideia de uma forma diferente. Então, aqui essa imagem mostra que a gente vai sair do campo e ir mais para as fábricas e mais para as cidades, enquanto aqui mostra como que as fábricas vão afetar a nossa biologia. Agora, baixando aqui, seria uma correção da questão que eu já aproveitei e marquei, que é, com a chegada das fábricas, diversas mudanças ocorreram no espaço. Primeiramente, a urbanização acelerada, que é o que a gente viu lá, que é na imagem lá que está vindo até nós. A poluição do ar, que eu já destaquei, e o aumento dos resíduos. E como eu tinha mostrado na imagem abaixo, também a mudança da dinâmica social e a nova classe operária. A segunda, como eu falei, ela seria basicamente uma resposta de opinião própria. Então, não vamos se atentar a isso. Aqui, a gente vai falar um pouco da evolução industrial como um todo. No final do século XVIII, ficou marcado por um período de rápidas mudanças econômicas e sociais. Vocês lembram na imagem atrás? Que foi escalando e deixou o cavalo e começou a ser trem? Isso também é um impacto, porque foi um momento muito rápido. Parece que quase foi um clique do cavalo para o trem. Ou seja, é a mesma coisa aqui. A gente vai ter uma mudança muito rápida de economia que era mais focado no artesanal, na fazenda, e vai ser algo mais nas fábricas e na produção em massa de mais coisas. Como aqui, como foi falado, o trabalho artesanal, que era por artesãos que tinham técnica de moldar, fazer cadeiras e móveis, foi substituído pelo trabalho industrial, que é basicamente dividir as tarefas e cada um faz uma partinha só manuseando as máquinas com um projeto muito mais automático. É algo parecido que foi mencionado lá no Iluminismo, que é dividir para produzir mais. Então, uma coisa que está lá na aula passada, também vocês pegam aqui. Por isso que é importante a aula do Iluminismo quando se pega Revolução Industrial. E como o próprio nome diz, o processo ficou conhecido como Revolução Industrial. Aqui tem um vídeo de 1 minuto que eu posso passar a vocês na aula. E a gente consegue ver no cartaz sobre a primeira Revolução Industrial que uma característica forte dela é os baixos salários e a falta de regulamentação. Essa regulamentação seria condições de trabalho como auxílio-doença ou hora extra ou até mesmo um horário de almoço, coisa que eles não tinham na época.
Agora, indo aqui para baixo, isso a gente vai ver algumas coisas que surgiram na Revolução Industrial. Primeiramente, são várias invenções novas. Quais seriam? A máquina a vapor, o tear mecânico, que basicamente foi o que permitiu a substituição do trabalho artesanal, porque o tear você faz tecido muito mais rápido, faz roupa muito mais rápido. Fato curioso, muitas crianças trabalhavam nesses teares para pegar aqueles fiapinhos que sobravam do tear. E eles tinham que ser rápidos porque o tear voltava muito rápido. Chegava a alguns pontos que algumas crianças perdiam dedos nesse processo. Outra coisa que foi muito importante foi a construção de ferrovias, porque os trens vai ser a principal forma de locomoção de produtos e pessoas por um bom tempo. Lembrando que transporte de produtos, os trens são usados até hoje e muitas vezes são até mais viáveis do que um caminhão transportando as coisas. Outra coisa que é importante ver, uma transformação importante, só dando ênfase que é uma transformação, ou seja, uma mudança que aconteceu na Revolução Industrial, foi a migração das cidades. Assim como um pássaro vai para um lugar mais quente, ele migra para o sul para buscar um lugar mais quente, o ser humano vai migrar em busca de novas oportunidades de trabalho, porque eles perderam ou não têm mais condições de trabalhar onde eles estavam antes. E o que acontece quando mais pessoas vão para as fábricas? Vai aumentar as cidades que estavam lá. E a outra, e não menos importante, vai ser a poluição. Com o aumento de custo de produção de carvão e com a fonte de energia, levaram a uma crescente poluição de ar e das águas. Isso, gente, isso daqui eu coloco mais importante porque isso aqui nos afeta até hoje. Até hoje tem fábricas de ferro que poluíram muito a água daquele local que até hoje não conseguiram purificar. E existem impactos no próprio efeito estufa, que tudo começou justamente com a poluição da época da Revolução Industrial. Isso é bem importante se lembrar. Então, vamos avançando aqui. Já vou aproveitar com uma pergunta e vou dar um tempinho para vocês. Como a Revolução Industrial afetou a produção? A introdução de novas máquinas, que ela permitiu a produção de larga escala, ela aumentou a dependência da mão de obra artesanal, ela reduziu as necessidades de grandes fábricas para a produção em larga escala, ela facilitou a produção agrícola, diminuindo a necessidade de industrialização. É algo a gente... Vamos ver um tempinho para vocês responderem. Então, a resposta correta é a introdução de novas máquinas, que produziu a produção de nova escala. É o que eu tinha falado lá. Os teares facilitou muito a produção de tecidos e roupas, assim como outras máquinas. Então, sempre tem que reparar um pouquinho do que eu falei antes. Aqui, gente, já tá grifado aqui, é a invenção da máquina a vapor. O que é essa máquina criada pelo Thomas e depois aprimorada pelo James fizeram? Basicamente, ela tem um sistema que ela vai pegar aqui na imagem, ela vai tacar com uma bomba, que ela vai fazer assim, ela vai tacar uma combustão que vai queimar o carvão, e essa bomba vai fazer a máquina se mexer. E essa queima é chamada de energia mecânica. Para quem tá na parte de ciências ou física, energia mecânica é extremamente importante. Por que é extremamente importante? Porque ela é usada até hoje em dia.
ela foi usada para impulsionar máquinas e fábricas, locomotivas e navios. Mas hoje em dia não se usa carvão, mas se usa gasolina, etanol para bombear o motor do carro e usar energia mecânica para fazer o carro se mover, e moto também. Olha só, uma coisa mencionada, criada lá atrás, a gente usa até hoje, só que de outras formas, não vai ser o carvão agora. Tanto é que vocês lembram, o carro ainda é um agente poluente. Isso é uma coisa interessante a gente se lembrar. Agora, a gente pega um pouquinho dessa tecnologia, a gente pode perceber que esse avanço, tipo, de bomba, ela não apenas acelerou a produção industrial, mas transformou o transporte e o comércio e fez uma expansão de mercado de urbanização. Como eu falei antes, esse avanço, além de criar máquinas para produzir mais objetos, facilitou muito os transportes. A gente vai ver depois, posteriormente, carros que vão usar essa tecnologia, que a gente vai de um lugar para o outro muito mais rápido. Tanto é que a gente usa carros até hoje, ônibus até hoje, que usa essa mesma tecnologia. Olha como que é interessante. Algo criado lá atrás, a gente usa até hoje e nos afeta até hoje. Isso é história, gente. O passado é estudo do passado e como esse passado me atinge, nos atinge. Agora eu vou falar um pouquinho dos cercamentos. Basicamente, são várias medidas entre o século XVI e XVIII que basicamente pegaram as terras que as pessoas usavam para criar ovelhas e produzir lã para propriedade privada, para eles fazerem o que eles quiserem. Tipo, criar novas fábricas, entre outras coisas. Com esses cercamentos, muitos camponeses, que era o pessoal que vivia de produção de lã, ficaram sem terra. E o que a gente vai fazer sem terra? A gente tem como morar, a gente também não tem como trabalhar, não tem como ganhar dinheiro, por consequente não tem como se alimentar. Então o que a gente faz? A gente vai para a cidade buscar trabalho. Só que o que a gente achou nesse trabalho? A gente achou condições precárias. O que seria condição precária? Receber um salário, além de receber um salário muito baixo, seria trabalhar mais de 14 horas por dia, não ter almoço, não ficar doente muito facilmente, ser demitido caso você não trabalhe, mesmo que esteja doente. Isso é uma condição precária. Claro que, como eu falei, vocês podem ver, aqueles que não encontravam emprego, tipo, como já trabalhava ruim, e tinha ainda aquelas que não encontravam, o que acontecia? Eles acabavam pedindo esmola. E como o pessoal quer fazer uma imagem de uma cidade gloriosa, a gente vê até hoje em dia isso, eles criaram as leis contra a vadiagem, que foram implementadas desde o século XVI. Aqui temos um pequeno textinho importante, que eu vou dar uma pequena lida e depois dar uma resumida para vocês. Devia-se optar, a nação optou, com o sacrifício temporário de sua gente. Perdeu a agricultura no primeiro momento. Depois ganhou em racionalidade e produtividade. Ganhou a indústria com fácil recrutamento de mão de obra. Se lhe faltava princípio, formação, compensava com a aceitação de primeiro salário. Basicamente, mostra, o texto está querendo dizer que foi uma época que a própria nação escolheu
muito mais lucro e produtividade. Só que depois analisando, e é quase uma forma de crítica, que agora o povo instigado por tanta fome, eles estavam implorando para ter um pouquinho de aceitação no emprego, mesmo que seja para conseguir uma miséria de salário. Isso é importante ficar na cabeça. Pessoal, seguindo aqui para a segunda parte, eu quero perguntar para vocês qual que foi a relação entre o Lei dos Cercamentos e a Revolução Industrial da Inglaterra. Ela promoveu a criação de grandes propriedades, permitindo a produção em larga escala de alimentos. Ela forçou os camponeses a migrar pelas cidades e trabalhar nas fábricas. Proibiu nas fábricas rurais, limitando a industrialização. E deu início à formação de sindicatos de trabalhadores. Dá um tempinho para vocês. Pronto. Pessoal, a resposta correta seria que forçou os camponeses a migrar para as cidades e trabalhar nas fábricas. Mas eu quero que vocês foquem nessa questão errada aqui também. Porque isso do sindicato vai ser algo muito importante. Por mais que não entre nesse contexto, é algo que vocês vão ter que lembrar. E como eu tinha falado antes, com os camponeses sem terras, eles não têm outra opção a não ser trabalhar nas fábricas e na cidade. Com isso, pessoal, com o povo indo para a cidade, a gente começou a ter novas relações de trabalho. Com a introdução das máquinas e fábricas aqui, o trabalho passou a ser muito mais organizado e mais sistemático. Como assim mais sistemático? Basicamente, ele tiraria o trabalho artesanal e doméstico pelo trabalho mais especializado, como eu mencionei aqui. Seria basicamente, na vez de eu fazer demorar para uma pessoa só trabalhando para criar uma cadeia inteira, cada um trabalharia só em uma peça e outro só montaria tudo de uma vez só pelas máquinas. Então o trabalho seria dividido para ter muito mais produção. Com isso, por mais que eles queiram produzir mais e mais e mais, os trabalhadores passaram a cumprir longas jornadas em ambientes industriais frequentemente insalubres e perigosos. Basicamente, eram locais fechados, sem ventilação, sem horário para você sair e descansar, sem uma regulamentação e condições de trabalho. E conforme ia aumentando a produtividade, as relações de trabalho se tornaram mais rígidas, como eu grifei aqui. Basicamente, conforme ia tendo mais, eles iam trabalhando mais, essa hierarquia, quer dizer, que essa sensação do empregador estar mais superior, ficar puxando o empregador mais para baixo, ia ficar cada vez mais forte. Até um ponto, na verdade, a gente vai ver isso já já. Com isso, foi criada uma nova disciplina de trabalho. O que é essa nova disciplina de trabalho? Ela basicamente foi uma forma de trabalho tão pesada, tão puxando o empregador para baixo, puxando tanta a autoestima do do trabalhador para baixo, para aceitar qualquer coisa por um simples trabalho, um simples dólar, um salário ridículo, só para conseguir ter um pão na casa,
tirando toda a autoestima dele, ele foi quase que doutrinado a aceitar essa condição horrorosa de trabalho por um bom tempo. Só que, conforme a gente vai vendo, a gente vai ver uma pequena mudança. Porque durante a época do trabalho, surgiu o proletariado e a burguesia. A burguesia, como a gente já viu em aulas passadas, eram os comerciantes, os vendedores. Atualmente seriam os donos de fábricas, porque eles ainda estão vendendo. E o proletariado seria basicamente são os trabalhadores. Só que vocês lembram que eu acabei de falar que eles teriam sido doutrinados ou disciplinados a nunca se voltarem e a aceitar essa condição ridiculamente insalubre. Só que chega um ponto que não aguenta mais. Então, eles vão começar a se revoltar, ou seja, tudo essa condição de trabalho ruim fez eles levarem a diversas revoltas. E com isso, eles tiveram vários tipos de revolta e vários tipos de reações. As principais são ludismo e cartismo. O ludismo basicamente era destruir as máquinas. Só que isso acabou por tirar vários empregos daqueles que precisavam. E o cartismo, ele basicamente é um movimento político que buscava buscar reformas no sistema eleitoral para melhores condições de trabalho por meio de pressionar os parlamentares. Com isso foram formados os sindicatos. Vocês lembram que eu mencionei na pergunta lá que não tinha nada a ver, a pergunta estava errada, mas lembrem isso daqui porque vai ser mais importante. É isso daí. O sindicato é uma coisa que vai ser formada agora, porque ela quer organizar os trabalhadores para fornecer a luta pelos direitos trabalhistas. Isso é importante porque, através dos direitos trabalhistas que foram criados nessa época, que a gente tem os nossos direitos hoje em dia. Direito à educação de criança, direito a trabalhar 8 horas por dia, ter hora extra, direito a horário de almoço, entre muitos outros. Com isso, eu vou dar uma pequena atividade para vocês, que é basicamente vocês fazem parte desse parlamento britânico. E vendo a condição horrorosa dos funcionários, eu quero que vocês criem uma lei com 5 artigos, ou seja, 5 coisinhas para ajudar o trabalhador de fábrica a ter uma condição melhor de trabalho. Essa aulinha teria lá para uns 15 minutos. E como encerramento, para vocês escreverem no caderno, 2 questõezinhas também para vocês, que é como essas invenções da Revolução Industrial transformaram as relações de trabalho na Inglaterra no século XVIII, que foi mencionado lá em cima, e quais foram as consequências durante a Revolução Industrial, que também foi explicado. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.